Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana de trabalhos e hoje na nossa aula de matemática a gente vai estudar um pouco sobre regra de 3/5, tá certo? Dando continuidade aos conteúdos de proporcionalidade. É um assunto simples, requer só um pouquinho de conhecimento de multiplicação e um pouco de divisão, tá certo? Fiquem atentos às explicações e ao final da videoaula tentem responder as questões propostas que estarão aqui no grupo, tá certo? Então vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Regra de 3 simples. Regra de 3 simples é um processo prático para resolver problema que envolve 4 valores das quais conhecemos. 3 deles. Por isso tem aí o nome aí, regra de 3 simples. Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 3 já conhecidos, tá certo? Vamos ver isso mais na frente na prática que vai ficar fácil de vocês entenderem. Passos utilizados na regra de 3 simples. Vamos ver passo a passo de como fazer, de como resolver. Primeiro, construir uma tabela agrupando as grandezas das mesmas espécies em coluna e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondências, tá certo? Segundo, identificar se as grandezas são diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. De antemão, estarei dizendo aqui que nós só vamos estudar somente as diretamente proporcionais, tá certo? Para que o conteúdo não fique muito alongado, tá certo? Montar a proporção e resolver a equação, tá certo? Nós já estudamos equações. No final de montar todo o esquema da regra de 3 simples, a resolução se dá através de uma equação, conteúdo que a gente já estudou. Exemplos. Vamos ver na prática. Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? 3 foi 120. Quanto será 5 camisetas? Vamos montar aqui um esquema, tá certo? Se você não quiser fazer a tabela, mas basta fazer as grandezas. No caso, as grandezas são camisetas e preço. Cada grandeza tem que ficar abaixo da sua grandeza de mesmo tipo, por exemplo. São 3 camisetas, 5 camisetas, então o 5 tem que ficar abaixo do 3. 3 camisetas são 120. Aí 5 camisetas nós não sabemos quanto é. Então nesse caso nós vamos usar uma variável, a incógnita, x, tá certo? Voltando aqui novamente. Vamos usar x, tá certo? Então, fica desse jeito, o esquema através de tabela. Não necessariamente fazer uma tabela, mas deixar desta forma aqui. O valor de camiseta de barra de camiseta e o preço de barra de preço. Como não sabemos o preço das 5 camisetas, coloca X. Agora nós vamos usar a regra da proporção, aquela regra lá que a gente estudou. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, porque nós estamos trabalhando apenas com grandeza diretamente proporcional. Ou seja, o que quer dizer isso? Diretamente proporcional. Se 5 camisetas, 3 camisetas são 120. Se eu aumentar para 5 camisetas, o que vai acontecer com o preço? O preço também vai aumentar. Por isso que essas grandezas são diretamente proporcionais. Quando um aumenta e a outra também aumenta, é diretamente proporcional. Quando um aumenta ou diminui e a outra quando um aumenta e a outra diminui e vice-versa, aí é inversamente proporcional. Mas nós não vamos trabalhar com inversamente hoje, tá certo? Em virtude do tempo. Observe que aumentando o número de camisetas, o preço também aumenta, foi isso que eu acabei de comentar. Como as palavras correspondem aumentando e aumenta, podemos afirmar que as grandezas são diretamente proporcionais. Por isso que eu já expliquei isso. Por que é diretamente proporcional? Justamente por isso, quando uma grandeza aumenta, a outra também. Montando a proporção e resolvendo as equações, temos a mesma coisa aí, ó. A gente faz a razão, primeiramente, de 3 está para 5, e a outra razão de 120 está para x, montando a proporção. 3 está para 5, assim como 120 está para x. E para resolver, como eu falei, através da regra das proporções, onde diz produto dos meios é igual ao produto dos extremos, e vice-versa. Quem são os meios aí? É o 5 e o 120. Quem são os extremos? O 3 e o x. Vamos multiplicar primeiramente o 3 e o x, porque a variável ficar no primeiro membro. Então, 3 vezes x, 3x, 5 vezes 120. 5 vezes 120 vai dar 600.
600. O 3 vai passar dividindo, porque ele está multiplicando os x. Já expliquei isso em outro conteúdo. Toda vez que um número estiver junto com a variável ou com a letra, ele significa uma multiplicação. E pela regra das equações, ele tem que ir para o segundo membro dividindo. Então, 5 vezes 120 é 600. 600 dividido por 3 é igual a 200. Neste caso, Bianca pagará R$200 por 5 camisetas, tá certo? Entendido, não é? É uma questão de interpretar o problema, a situação problema, armar a proporção e em seguida resolver através da regra das equações. Vamos ver mais um exemplo para poder fixar a ideia. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metro quadrado, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 kW por hora de energia. 1,2 metro quadrado produz 400 kW de energia por hora. Aumentando-se essa área para 1,5 metro quadrado, ou seja, vai sair de 1,2 para 1,5 metro quadrado. Qual será a energia produzida, certo? Ou seja, a gente aumentou a área. O que vai acontecer com a produção de energia? Também vai aumentar, porque a grandeza ela é diretamente proporcional. Só montando aí o esquema. Área de barra de área, de 1,2 aumentou para 1,5, e a energia de 400 vai aumentar para quanto? Não sabendo, por isso coloca a variável, só sabendo que vai aumentar. Montando a proporção, certo? 1 está para 1,5, assim como 400, 1,2 está para 1,5, assim como 400 está para x. Essas setas estão indicando que elas são diretamente proporcional, por isso que elas estão na mesma direção, apontando para baixo. De 1,2 passou para 1,5, de 400 passou para x, que não sabemos quanto será. Por isso vamos fazer através da regra das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, 1,2x vai ser igual a 1,5 vezes 400. Fazendo a multiplicação, tá certo? X 1,5 vezes 4 vai dar 600. 600 dividido por 1,2 vai dar 500, tá certo? Logo, a energia produzida será de 500 kW por hora, tá certo? Então é assim que se faz uma regra de 3 simples. Vamos ver mais um exemplo, para que fique melhor entendido. Comprei 5 metros de corda por R$40. Quanto pagarei por 14 metros dessa mesma corda? Ou seja, passou de 5 metros para 14 metros. 5 metros é R$40. Ou seja, 14 metros vai ser mais ou menos do que 40 reais. Vai ser mais, não é isso? Porque a grandeza ela é diretamente proporcional, tá vendo aí, ó, de 14 para 5 e de x para 40. Estão na mesma, as setas estão indicadas na mesma direção. Montando a proporção, 5 está para 14, assim como 40 está para x. Vamos usar a regra das proporções para fazer a regra de 3. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 5 vezes x e 14 vezes 40. 5 vezes x é 5x, 14 vezes 40 é 560. Também pela regra da equação, o 5 vai passar dividindo em forma de fração. Então, 560 dividido por 5 é igual a 112. Ou seja, nós iremos pagar por 14 metros dessa corda R$112, tá certo? É assim que se faz os cálculos através de regra de 3 simples, quando se conhece 3 valores e o quarto é desconhecido. Usa-se a regra das proporções e também das equações e efetua esse cálculo, tá bom? Caso vocês tenham dificuldade em ter entendido, assistam o vídeo novamente, tá certo? Façam outras pesquisas. O conteúdo
vai estar junto com a atividade, tá certo? Pode olhar também o conteúdo impresso, escrito, tá bom? Tentem responder as questões. Podem entrar em contato comigo durante todo o período da aula, que eu estarei aqui à disposição para atender vocês, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Obrigado e até a próxima vídeo.